Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Os Futebolísticos. Hoje vocês terão muitas novidades por aqui. Já aproveitando, se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos, que tenho certeza que vocês vão amar saber o que acontece no mundo do futebol. E você não vai acreditar na última curiosidade deste vídeo, sério, é surreal. Futebol no Japão. O futebol no Japão, conhecido localmente como saque, tem experimentado um crescimento notável nas últimas décadas. Embora o beisebol continue a ser o esporte mais popular, o futebol tem ganhado grande adesão entre jovens e adultos. Desde a fundação da J.League em 1993, o futebol japonês tem se desenvolvido significativamente, tornando-se uma força respeitável na Ásia e no cenário internacional. História e desenvolvimento do futebol japonês. Primeiros passos. O futebol chegou ao Japão no final do século XIX, trazido por marinheiros britânicos e comerciantes estrangeiros. No entanto, foi apenas após a Segunda Guerra Mundial que o futebol começou a ganhar tração no país. O esporte foi incorporado ao sistema educacional japonês, o que ajudou a popularizá-lo entre os jovens. Fundação da J.League. A criação da J.League em 1993 foi um marco importante para o futebol japonês. A liga profissional trouxe uma nova era de profissionalismo e ajudou a elevar o nível do futebol no país. Primeira temporada. A temporada inaugural da J.League contou com 10 clubes e foi um sucesso imediato, atraindo grandes multidões e atenção da mídia. Expansão e crescimento. Desde então, a J.League se expandiu para incluir 3 divisões, com mais de 50 clubes profissionais. Cultura do futebol no Japão. Torcedores e tradições. Os torcedores de futebol no Japão são conhecidos por sua paixão e lealdade. Eles criam uma atmosfera vibrante nos estádios, com cânticos organizados, bandeiras e coreografias impressionantes. Onda azul. Um fenômeno comum nas partidas é a onda azul, onde torcedores vestidos com as cores do seu time criam um mar de azul nas arquibancadas. Mascotes e ritualidades. Cada clube tem sua mascote, que é uma parte importante das festividades de dia de jogo. Essas mascotes são populares entre crianças e adultos, contribuindo para uma experiência de jogo amigável e familiar. Influência europeia e brasileira. O futebol japonês tem sido fortemente influenciado por técnicos e jogadores estrangeiros, especialmente europeus e brasileiros. Zico e outros ícones. Zico, uma lenda do futebol brasileiro, jogou e treinou no Japão, deixando um legado duradouro. Outros jogadores como Jorginho e Dunga também contribuíram para o desenvolvimento do futebol japonês. Treinadores estrangeiros. Muitos treinadores europeus, como Arsène Wenger e Philippe Troussier, ajudaram a profissionalizar e modernizar o futebol japonês. Clubes de futebol notáveis. Kashima Antlers. O Kashima Antlers é um dos clubes mais bem-sucedidos do Japão, com vários títulos da J.League e conquistas internacionais. Fundado em 1947, o clube tem uma rica história de sucesso. Títulos domésticos. Com múltiplos campeonatos da J.League, o Kashima Antlers é uma força dominante no futebol japonês. Internacional. Em 2016, o clube fez história ao chegar à final do Mundial de Clubes da FIFA, onde enfrentou o Real Madrid. Yokohama F. Marinos. O Yokohama F. Marinos é outro clube de destaque, conhecido por seu estilo de jogo ofensivo e sua base de torcedores dedicada. História e sucessos. Com várias conquistas na J.League e uma sólida presença no cenário asiático, o Marinos é um clube com uma rica tradição. Parceria internacional. O clube tem uma parceria com o Manchester City, o que ajuda a fomentar o intercâmbio de conhecimento e talento. Urawa Red Diamonds. Os Urawa Red Diamonds, frequentemente chamados de Urawa Reds, são conhecidos por sua grande base de torcedores e sucesso tanto doméstico quanto internacional. A AFC Champions League. Os Reds ganharam a Liga dos Campeões da AFC, destacando-se como um dos clubes mais fortes da Ásia. Torcida. A torcida do Urawa Reds é uma das mais apaixonadas do Japão, criando uma atmosfera eletrizante nos jogos em casa. Culinária japonesa. A culinária japonesa é famosa mundialmente por sua variedade, frescor e apresentação. Vamos explorar alguns dos pratos e tradições culinárias mais populares. Sushi e sashimi. Sushi, este prato icônico, composto de arroz temperado com vinagre e complementado com frutos do mar, vegetais e, às vezes, frutas, é um símbolo da culinária japonesa. Sashimi, peixes e frutos do mar crus, fatiados finamente servidos com molho de soja e wasabi, representam a simplicidade e a pureza dos ingredientes japoneses. Ramen. O ramen é uma sopa de macarrão que vem em várias variedades, cada uma representando diferentes regiões do Japão. Tipos de caldo. Os caldos podem ser à base de shoyu, molho de soja, miso, pasta de soja fermentada, tonkotsu, ossos de porco, ou shio, sal. Coberturas. Os toppings comuns incluem chashu, carne de porco assada, ovo cozido, algas e cebolinha. Tempura. Tempura é um prato onde frutos do mar, legumes e às vezes carne são fritos em uma massa leve e crocante. Variedade. Tempura pode incluir camarões, peixes, abóbora, batata doce e pimentões. Acompanhamentos. Geralmente é servido com molho de soja e daikon ralado. Festas tradicionais. O Japão tem uma rica tradição de festivais, conhecidos como Matsuri, que são realizados durante todo o ano. Esses festivais refletem a cultura, história e religião do país. Anami.
O Hanami, ou Festival de Visualização das Flores de Cerejeira, é uma tradição celebrada na primavera. As pessoas se reúnem em parques para apreciar a beleza das flores de cerejeira em plena floração. Datas e locais. O Hanami geralmente ocorre entre o final de março e o início de abril. Parques como Ueno e Shinjuku-goi em Tóquio são populares entre os participantes. Atividades. Piquenique sob as árvores floridas, comidas típicas e bebidas fazem parte das festividades. Gion Matsuri. O Gion Matsuri, realizado em Kyoto em julho, é um dos festivais mais famosos do Japão. Com raízes que remontam ao século IX, o festival é conhecido por suas grandiosas procissões de carros alegóricos. Yamaboku Junko, a parada principal, onde elaborados carros alegóricos decorados desfilam pelas ruas. Eventos e exposições. Durante todo o mês, há vários eventos culturais, exposições e performances tradicionais. Cidades e estados turísticos. Tóquio. A capital do Japão é uma metrópole vibrante, onde a tradição se encontra com a modernidade. Atrações turísticas. O Senso Jin Asakusa, o cruzamento de Shibuya e o bairro de eletrônicos de Akihabara são alguns dos pontos turísticos mais populares. Experiência culinária. Tóquio oferece uma infinidade de opções gastronômicas, desde sushi de alta qualidade em Tsukiji até pequenos izakayas, pubs japoneses. Kyoto. Conhecida por seus templos antigos, santuários e jardins, Kyoto é uma cidade que preserva a essência do Japão tradicional. Templos e santuários. O Kinkakuji, Pavilhão Dourado, o Fushimi Inari Taisha com seus milhares de torii vermelhos, e o Kiyomizu-dera são imperdíveis. Cultura tradicional. Kyoto é um centro para o chá cerimonial, artesanato tradicional e teatro no. Osaka. Osaka é conhecida por sua comida deliciosa, pessoas amigáveis e uma vibrante vida noturna. Namba e Dotonbori, essas áreas são famosas por seus letreiros neon, restaurantes e lojas. Castelo de Osaka, um importante marco histórico e cultural, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Curiosidades do Japão. Tecnologia e inovação. O Japão é conhecido por sua liderança em tecnologia e inovação. Desde eletrônicos de consumo até robótica avançada, o país está na vanguarda do desenvolvimento tecnológico. Gadgets e eletrônicos, marcas como Sony, Panasonic e Nintendo são sinônimos de qualidade e inovação. Robótica. O Japão é um líder mundial na produção de robôs, com robôs como a Zimo da Honda mostrando o futuro da interação homem-máquina. Cultura pop. A cultura pop japonesa, incluindo anime, manga e videogames, tem uma enorme influência global. Anime e manga, séries como Naruto, One Piece e Attack on Titan têm milhões de fãs ao redor do mundo. Videogames. Empresas como Nintendo, Sony e Sega são pioneiras na indústria de videogames, criando franquias icônicas como Mario, Zelda e Sonic. Estilo de vida e tradições. Apesar de sua modernidade, o Japão mantém muitas tradições culturais e um estilo de vida único. Onsen, banhos termais naturais são uma parte importante da cultura japonesa, oferecendo relaxamento e bem-estar. Ikebana e cerimônia do chá, artes tradicionais como a arrumação de flores, ikebana, e a cerimônia do chá são práticas culturais que enfatizam a beleza e a simplicidade. Veja algumas reflexões finais. O futebol no Japão é uma jornada de paixão, desenvolvimento e aspiração. A história do esporte no país é marcada por uma rápida ascensão, impulsionada por uma combinação de talento local e influência estrangeira. A J. League, com seus clubes e jogadores icônicos, continua a elevar o perfil do futebol japonês tanto em casa quanto no exterior. Paralelamente, a rica tapeçaria cultural do Japão, desde sua culinária deliciosa até suas festividades vibrantes e cidades fascinantes, oferece uma experiência única e multifacetada para qualquer visitante ou entusiasta. À medida que o Japão avança no cenário global, tanto em esportes quanto em outras áreas, ele continua a ser um país que honra suas tradições enquanto abraça a modernidade, criando um futuro brilhante e inspirador. Desenvolvimento do futebol japonês. O Japão tem mostrado um compromisso contínuo com o desenvolvimento do futebol em todos os níveis. A ascensão do esporte é um testemunho do investimento em infraestrutura, treinamento e na criação de uma liga profissional robusta. A J. League não apenas proporcionou um ambiente competitivo para jogadores locais, mas também atraiu talentos internacionais, elevando o padrão do futebol praticado no país. Programas de base. A ênfase na formação de jovens jogadores tem sido crucial. Academias de futebol e escolas especializadas surgiram em todo o país, proporcionando treinamento de alta qualidade desde cedo. Parcerias internacionais. Clubes japoneses frequentemente estabelecem parcerias com grandes clubes europeus para intercâmbio de conhecimento e desenvolvimento de talentos. Impacto cultural do futebol. O futebol no Japão transcende o campo de jogo, tornando-se uma parte integral da cultura pop do país. O sucesso da seleção nacional, conhecida como Samurai Blue, nas competições internacionais inspira milhões de jovens japoneses a sonharem com carreiras no esporte. Ídolos locais, jogadores como Hidetoshi Nakata, Keisuke Honda e Shinji Kagawa tornaram-se ícones culturais, inspirando gerações de novos jogadores. Mídia e entretenimento. O futebol é amplamente coberto pela mídia japonesa, com transmissões ao vivo, programas de análise e documentários sobre os principais clubes e jogadores. Culinária e cultura japonesa. A cultura japonesa é marcada por uma profunda reverência pela natureza, tradição e harmonia. A culinária japonesa, com sua ênfase na frescura e simplicidade, reflete esses valores.
Festivais tradicionais e cerimônias culturais são celebrados com fervor, mostrando a rica herança e a diversidade cultural do país. Cerimônia do chá. A prática tradicional da cerimônia do chá exemplifica a busca pela perfeição e serenidade. Cada movimento é executado com precisão, refletindo a filosofia Zen de Mindfulness. Festivais regionais. Eventos como o Avodori em Tokushima e o Nebuta Matsuri em Aomori são exemplos de festivais que celebram a história e as lendas locais através de danças, desfiles e música. Turismo e exploração. O Japão oferece uma ampla gama de experiências turísticas, desde suas cidades ultramodernas até vilarejos rurais que parecem intocados pelo tempo. Cada região possui suas próprias características únicas, atraindo visitantes de todo o mundo. Experiência urbana. Cidades como Tóquio e Osaka são centros de inovação e entretenimento, oferecendo uma mistura vibrante de cultura pop, tecnologia e gastronomia. Belezas naturais. A natureza do Japão é igualmente impressionante, com destinos como o Monte Fuji, os Alpes japoneses e os campos de lavanda de Hokkaido oferecendo paisagens deslumbrantes e atividades ao ar livre. Futuro do futebol japonês. O futuro do futebol no Japão parece promissor. Com uma base sólida de infraestrutura, treinamento e talento, o país está bem posicionado para continuar sua ascensão no cenário internacional. A participação regular em Copas do Mundo e o sucesso em torneios continentais como a Copa da Ásia são metas alcançáveis. Tecnologia no esporte. O Japão tem sido pioneiro na incorporação de tecnologia no treinamento e análise de desempenho, utilizando ferramentas avançadas para melhorar a preparação dos jogadores. Desenvolvimento de talentos. A continuação do desenvolvimento de jovens talentos, com academias de futebol e programas de intercâmbio, garante um fluxo constante de novos jogadores capazes de competir nos mais altos níveis. Impacto social e comunitário. Além de seu impacto esportivo, o futebol no Japão tem um efeito positivo nas comunidades, promovendo inclusão e coesão social. Iniciativas comunitárias e projetos de responsabilidade social realizados pelos clubes ajudam a integrar e desenvolver comunidades locais. Escolas de futebol. Muitas escolas de futebol oferecem programas que vão além do esporte, incluindo educação e desenvolvimento de habilidades de vida. Inclusão e diversidade. O futebol é uma plataforma poderosa para promover a diversidade e a inclusão, com iniciativas para integrar pessoas de diferentes origens e habilidades. Considerações finais. O Japão, com sua combinação de tradições antigas e inovações modernas, oferece uma perspectiva única sobre o desenvolvimento do futebol. Desde a criação da J.League até os esforços contínuos para melhorar e expandir a base de jogadores, o país demonstra um compromisso impressionante com o esporte. A cultura vibrante e diversificada do Japão, refletida em sua culinária, festivais e cidades, proporciona um contexto rico e dinâmico para o futebol florescer. O crescimento do futebol no Japão é um microcosmo da própria evolução do país, uma nação que honra suas tradições enquanto abraça a modernidade. Com uma base sólida e um futuro promissor, o Japão continua a inspirar tanto no campo esportivo quanto cultural, mostrando ao mundo a beleza de sua cultura e a paixão pelo futebol. Esta reflexão sobre o futebol no Japão não é apenas um testemunho do amor pelo esporte, mas também uma celebração da capacidade do país de se reinventar e inovar, mantendo ao mesmo tempo suas raízes e valores culturais intactos. O Japão, com sua paixão pelo futebol e riqueza cultural, continua a ser uma inspiração global e um exemplo de como esporte e cultura podem caminhar lado a lado para criar um impacto duradouro.